Boa noite a todos, professora Devail de Língua Portuguesa. Essa é a nossa atividade número 7, que corresponde aos dias 18, 20, 21, 25, 27 e 28 de maio, ok? Quando vocês terminarem de fazer as atividades, é só enviá-las, tirar uma foto e enviar no meu WhatsApp, beleza? Quaisquer dúvidas também vocês podem estar questionando, ok? Então vamos continuar aqui com a nossa língua portuguesa. O que está pedindo? Ó, faça a leitura, copia e responda às atividades. Então na aula passada nós trabalhamos o sujeito. Só vamos fazer uma revisão aqui, ó. Observe. Letra A. Vovó falava seriamente. Para encontrar o sujeito em uma oração, você primeiro encontra o verbo e a partir do verbo você faz uma pergunta utilizando o que, ou quem, ou a qual, ou a quem, sempre antes do verbo. E se tiver, por exemplo, um advérbio, você faça antes do advérbio, beleza? No caso aqui, vamos analisar então a letra A, olha só. Vovó falava seriamente, então vou encontrar o verbo. Qual que é o verbo? O verbo é o falava, falava. Aí a partir de falava eu vou fazer a pergunta, utilizando o que ou quem, ó. Quem falava seriamente? Quem falava seriamente? A resposta vai ser o meu sujeito, vovó. Quem falava seriamente? Vovó. Então vovó é o sujeito. Olha, o sujeito pode ser o ser que faz alguma ação, beleza? Letra B. O conselho foi aceito pela menina. O conselho foi aceito pela menina. Então, aqui, o conselho foi aceito pela menina, olha, eu tenho até aqui uma locução. Então, antes eu faço o quê? Eu faço a perguntinha, ó. O que foi aceito pela menina? A resposta é o meu sujeito. O que foi aceito pela menina? O conselho. Então, o conselho é o meu sujeito. O sujeito também pode ser aquele que recebe a ação verbal, ok? Letra C. A neta era questionadora. A neta era questionadora. Qual que é o verbo? Era. A partir daqui eu faço a pergunta, ó. Quem era questionadora? Quem era questionadora? A resposta é o sujeito, a neta. Quem era questionadora? A neta. Então a neta é o sujeito. O sujeito também pode ser o que? Aquele ser de que declaramos algo. Beleza? Isso aqui foi só uma revisãozinha porque nós trabalhamos isso na aula passada. Beleza? Aí agora aqui continuando, nós vamos verificar que todo sujeito, que no sujeito existe uma palavrinha que é a palavrinha mais importante, que é chamada de núcleo do sujeito, ou núcleos do sujeito, porque eu posso ter mais de um, beleza? Então vamos tentar entender, ó, veja, temos aqui o exemplo. Um bom conselho pode emendar as pessoas. Um bom conselho pode emendar as pessoas. Olha só, olha, aqui o pode emendar, são o quê? São verbos, locução verbal. Então, o que pode emendar as pessoas? Um bom conselho. Um bom conselho é o meu sujeito. Agora, dentro do sujeito, eu vou ter uma palavrinha que ela vai ser a mais importante, que vai ser o substantivo ou alguma palavrinha substantivada, ocupando o lugar do substantivo, beleza? Então, ó, qual que é o sujeito aqui? Um bom conselho, é isso? Aí, ó, dentro do sujeito, qual que é a palavrinha mais importante? Conselho. Então, conselho é o chamado núcleo do sujeito, beleza? Vamos aqui, ó, embaixo. O sujeito pode ser constituído de muitas palavras.
a palavra principal, no caso ali de cima do exemplo, conselho, e outras secundárias, como artigo, adjetivo, bom e etc. O sujeito pode ter várias palavras, mas dentro dessas palavras, eu vou ter o que? Eu vou ter o núcleo ou os núcleos, que vai ser o que? A palavrinha mais importante, que vão ser o que? Os substantivos ou algumas palavrinhas substantivadas que estejam substituindo o substantivo, como por exemplo os pronomes. Se eu falo assim, ó, eu vou ao mercado. Quem vai ao mercado? Eu. Então o eu, que é um pronome, além dele ser o sujeito, ele é também o núcleo. Beleza? Continuando aqui, ó, embaixo. A boa vovó e a neta conversavam descontraidamente. Olha, aqui eu tenho o verbo, então eu faço a perguntinha a partir do verbo. Ó. Quem conversavam descontraidamente? A boa vovó e a neta. Então, a boa vovó e a neta é o meu sujeito. Agora, dentro do sujeito, eu vou encontrar o que? A palavrinha mais importante ou as palavrinhas mais importantes. Ok? Então, no caso aqui, ó, a boa vovó e a neta. Aqui nós temos duas palavrinhas importantes, que é o substantivo neta e o substantivo vovó. Beleza? Então, nós temos aqui o que? Dois núcleos. Olha, então, vovó, neta, são o que? São núcleos do sujeito. Ok? Embaixo aqui, ó, núcleo do sujeito é a palavra principal ou palavras principais do sujeito. No caso do exemplo aqui em cima, ó, a boa vovó e a neta, nós tivemos vovó, neta. Beleza? Então, vamos continuar, porque tem mais coisas importantes. Olha só, vamos passar agora e tentar entender os tipos de sujeito. Tipos de sujeito. Beleza? Olha o que está dizendo aqui, ó. Há vários tipos de sujeito. Há vários tipos de sujeito. Letra A. Sujeito simples. Sujeito simples. O sujeito simples, ele vai possuir apenas um único núcleo. Beleza? Exemplo, ó. Ela ficou pensativa. Ela ficou pensativa. Então eu tenho aqui ficou, que é o que? O verbo. Ficou é o verbo. Ó. Quem ficou pensativa? Ela. Tá vendo? Ó? Ela é o sujeito. E ela, o sujeito aqui, como é constituído por uma só palavra, essa própria palavra vai ser o que? O núcleo. Mas poderia ser por várias palavras. E aí eu teria o que? Apenas um único núcleo, aí eu ia classificar esse sujeito como sujeito simples. Então, sujeito simples é aquele que possuir apenas um único núcleo, ok? Independente dele ter apenas uma única palavra, como foi o caso aqui do exemplo da letra A, ou vários outros exemplos. Quer ver? Vamos voltar ali em cima só mais um pouquinho, lá no comecinho. Olha só. Deixa eu voltar aqui no comecinho, olha. Aqui que nós falamos, ó. Bem aqui, ó. Um bom conselho pode emendar as pessoas. O que pode emendar as pessoas? Um bom conselho. Olha só, eu não tive só uma palavrinha, eu tive 3 palavrinhas aqui no meu sujeito, que foi o que? Um bom conselho. Mas apenas conselho foi o que? O meu núcleo. Então, esse sujeito aqui, como ele possui apenas um único núcleo, eu classifico ele como sujeito simples. Beleza? Então, só repetindo, ó, sujeito simples é aquele que possui apenas um único núcleo. Beleza? Vamos passar para a letra B. Sujeito composto.
sujeito composto. O sujeito composto é aquele que eu vou ter o quê? 2 ou mais núcleos. Ou seja, eu vou ter 2 ou mais núcleos. Posso ter 2, 3, 4, 5, daí para frente, beleza? Quando eu tenho mais de 2 núcleos, eu classifico o sujeito como sujeito composto. Beleza? Olha o exemplo embaixo, ó. Vó e neta conversavam, né? Quem conversavam? Vó e neta. Então, vó e neta é o sujeito. Aí dentro do sujeito, ó, eu tenho 2 núcleos, que é a palavrinha vó e a palavrinha neta. Então, eu tenho um sujeito que possui 2 núcleos. Então, eu classifico esse sujeito como sujeito composto. Beleza? Então, só repetindo, o sujeito composto vai ter 2 ou mais núcleos. Beleza? A letra C. Sujeito oculto. Sujeito oculto, ó, não aparece na oração, mas é subentendido pela terminação do verbo. Sujeito oculto, ele também pode ser chamado de sujeito elíptico ou sujeito desinencial, porque pela desinência, que é a terminação do verbo, a gente consegue identificá-lo, beleza? Então tem alguns escritores, né, que colocam sujeito oculto, outro sujeito elíptico ou sujeito indeterminados. Todos são a mesma coisa, beleza? Então no caso aqui, ó, exemplo. Sempre procuro dialogar com os mais velhos. Olha, quem procura dialogar com os mais velhos? Quem procura dialogar com os mais velhos? Eu, né? Eu. Tá vendo que a palavrinha eu não está aparecendo porque está o quê? Oculto, mas eu consigo entender que o sujeito é a palavrinha eu pela terminação do verbo, ó. O verbo procuro, né? Se eu fosse conjugar, por exemplo, ó, eu procuro. Então, ele fica subentendido pela terminação verbal. Por isso que a gente pode dizer também que é um sujeito desinencial ou também sujeito elíptico, ok? Então, sujeito oculto, sujeito elíptico ou desinencial é a mesma coisa, beleza? Ok, vamos à letra D. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, o próprio nome já está dizendo, nós não conseguimos saber quem fez a ação verbal. Olha só, quando não se define o agente da ação verbal, nós temos um sujeito indeterminado. Exemplo aqui, ó. Fala-se muito sobre conflito de gerações. Olha só, quem fala-se muito sobre o conflito de gerações? Não dá para saber quem, né? Só sabe que se fala-se. Então, ó, não determinamos quem fala, beleza? Se eu falar assim para vocês, ó, alunos e alunas, a semana passada assaltaram a lotérica. Assaltaram a lotérica. Aí quem assaltou a lotérica? Não dá para saber, né? Quem fez a ação, beleza? Então, ó, assaltaram a lotérica, não dá para saber. De repente foi o que? Foi uma pessoa só, foi 2 homens, pode ter sido 2 mulheres. Então não dá para determinar quem fez a ação, beleza? Isso colocando a frase dessa maneira, né? Assaltaram a lotérica, beleza? Vamos continuar então, ó. Observação, ó. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha só, é muito importante isso aqui que está dizendo. Veja bem, há 2 maneiras de se indicar a indeterminação do sujeito. Letra A.
usando-se o verbo na terceira pessoa do plural. Aqui embaixo na setinha, ó. Estavam reclamando da atitude dos jovens. Dizem que os jovens são rebeldes. Olha só, estavam reclamando. Então eu tenho essa oração aqui. Estavam reclamando da atitude dos jovens. Quem estava reclamando da atitude dos jovens? Pelo contexto aqui não dá para saber, né? Quem fez a ação. Então eu tenho sujeito que sujeito indeterminado. A oração de baixo, ó. Dizem que os jovens são rebeldes. Quem dizem que os jovens são rebeldes? Olha, eu faço a pergunta, eu não tenho uma resposta, eu não sei quem dizem. Então, o sujeito nesse caso, ele é classificado como sujeito indeterminado. E observe, ó, que os verbos estão na terceira pessoa do plural. Olha, estavam, né? E dizem. Então, o sujeito indeterminado, o verbo vai estar sempre na terceira pessoa ou do plural ou do singular. Beleza? Fica aí a dica, né? O verbo ou os verbos vão estar sempre no quê? Sempre na terceira pessoa ou do plural ou do singular. Vamos continuar observando aqui que é muito importante. A letra B agora, ó. Empregando-se o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Ó, vive-se bem. Vive-se bem. Quem vive-se bem? Não dá para saber, né? Quem vive-se bem? Não tem como saber pelo contexto aqui da oração, certo? E observe, ó, o verbo está na terceira pessoa do que? Do singular. E sempre que ele vier na terceira pessoa do singular, ele vem acompanhado do pronome se. Ok? Então, só recapitulando aqui, ó, sujeito indeterminado, eu não consigo descobrir quem fez a ação verbal. E o verbo vai estar sempre na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular. Quando eles caírem na terceira pessoa do plural, ó, geralmente eles não vêm acompanhado de si. Agora, na terceira pessoa do singular, sim. Beleza? Então, essa observação é muito importante. Então, nós tivemos aqui quais tipos de sujeitos? Ó, sujeito simples, só voltando aqui, ó, letra A, sujeito simples, aquele que vai possuir apenas um único núcleo. Sujeito composto, aquele que vai possuir dois ou mais núcleos. Letra C, sujeito oculto, é aquele que não vai aparecer na oração. Às vezes ele pode ser chamado também, em vez de sujeito oculto, sujeito elíptico ou sujeito desinencial, porque eu consigo descobri-lo pela desinência verbal, que é a terminação verbal. E a letra D, sujeito indeterminado, foi o que nós falamos ali por último, ó, quando não se sabe quem fez o que? A ação verbal, quem foi o agente da ação verbal, não se sabe, beleza? E o verbo vai estar sempre o que? Ou na terceira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular. Quando cair na terceira pessoa do singular, geralmente ele vem sempre acompanhado do pronome se, ok? Mais embaixo nós temos mais um pouquinho, ó, que são orações sem sujeito, ou sujeito inexistente, ó. Orações sem sujeito, porque às vezes a gente vai ter orações sem sujeitos, que são aquelas orações que não são pessoas ou seres que fazem, né? São a própria natureza, por exemplo, beleza? Então vamos conhecer essas orações sem sujeito. Ó, primeiro caso, quando o verbo haver puder ser trocado por existir. Exemplo, ó, há vários jovens sensatos. Há vários jovens sensatos.
Então eu consigo trocar o verbo aqui, que é o a, que é o verbo haver, pelo verbo existir. Então, ó, existem jovens sensatos. Então, todas as vezes que eu conseguir trocar o verbo haver pelo verbo existir, eu vou ter uma oração sem sujeito. Beleza? Olha bem, quando eu puder trocar o verbo haver pelo verbo existir, e não ao contrário, o verbo existir, né, que no caso ali existem, ele vai ter o quê? Ele vai ter sujeito. Eu estou falando do verbo haver pelo verbo existir, ok? É a questão do verbo haver. Segundo caso, olha só. Verbos que indicam fenômenos meteorológicos, que são os fenômenos da natureza, não é isso? Olha o exemplo, ó. Choveu muito naquela tarde. Choveu muito naquela tarde. Foi eu que chovi? Foi você que choveu? Não, foi a própria natureza, né, que fez a ação verbal. Então, é um fenômeno meteorológico, é um fenômeno natural, ou seja, nesse caso, a oração ela é o que? Oração sem sujeito, ok? Tem que se tomar cuidado. Isso quando for o que? Fenômenos da natureza ou fenômenos meteorológicos, que é a mesma coisa, beleza? Terceiro caso de oração sem sujeito, ó, que nós não conseguimos encontrar sujeito, porque não tem um agente ali que faz. O verbo fazer indicando o tempo decorrido, o tempo passado. Por exemplo, ó, faz anos que vovó conversa comigo. Faz anos que vovó conversa comigo. Veja bem, ó, o verbo ele nem se conjuga, ó, fazem anos, né? Faz anos. Tem que tomar cuidado. Então, todas as vezes que eu tiver o verbo fazer indicando o tempo decorrido, que é o tempo já passado, o que acontece? Eu vou ter uma oração sem sujeito, beleza? Vamos para o quarto caso, ó. Verbo ser e verbo estar, indicando fenômenos meteorológicos. Olha, era amanhã, ó, era. É o verbo ser conjugado. Está frio, olha, o verbo estar, indicando o que? Então eles estão indicando fenômenos do que? Da natureza. Então nesse caso também eu não tenho sujeito, ok? E o quinto caso, ó, verbo ser, quando a gente utiliza, por exemplo, horas e datas, também não vai haver o que? Sujeito. Olha o exemplo, ó, são 5 horas. São 5 horas. Qual é o sujeito? Não tem sujeito. É uma oração sem sujeito. Beleza? E oração sem sujeito também eu posso dizer que é uma oração com sujeito inexistente, que é a mesma coisa. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Descendo aqui abaixo, aí nós temos as atividades para vocês copiá-las e tentar respondê-las. Vamos ver aqui o que está pedindo. Ó, sublinhe e classifique os sujeitos. Letra A. Maria Lúcia é um lindo nome de mulher. Maria Lúcia é um lindo nome de mulher. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar um verbo. Qual que é o verbo aqui? É. E vão fazer a perguntinha. O que é um lindo nome? Quem tem um lindo nome de mulher? Quem? Olha, quem tem um lindo nome de mulher? Maria Lúcia. Então, Maria Lúcia é o que? É o sujeito. Beleza? Então, vocês vão fazer aqui, ó. Aí vocês vão verificar dentro do sujeito. Olha só, Maria Lúcia. Qual que é o núcleo do sujeito aí? Ok? Lembrando que ali eu tenho um nome o quê? Composto. Qual que é mais importante? E aí, nesse caso? Pensem aí, né? É um sujeito simples, é um sujeito composto, é um sujeito indeterminado,
é um sujeito oculto. Então vocês vão fazer só isso, ó, encontrar o sujeito, sublinhá-lo e classificá-lo aqui, escrever o nome, se ele é simples, ou se ele é composto, ou se ele é indeterminado. Letra B, mesma coisa, ó, falei o nome da amada. Quem falou o nome da amada? Quem? Será que o sujeito está aparecendo? Não sei, né? Vamos a gente verificar aí e classificá-lo embaixo. Letra C. Eu e você gostamos de poesia. Quem gostamos de poesia? Ó, né? Ou quem gosta de poesia? Eu e você. Então, eu e você é o meu sujeito. Aí vai lá no sujeito e verificar agora que tipo de sujeito que ele é. Verifica se ele tem um núcleo, se ele tem dois núcleos. E aí você vai escrever aqui a classificação. Lembrando que quando tem um núcleo só é sujeito simples. Quando tem dois ou mais, sujeito composto. Nesse caso aqui, ó, da letra C, eu e você. Então, eu tenho eu e você, que são que? Núcleos. Então, que tipo de sujeito que é? Sujeito composto. Então, é só escrever sujeito composto. Classificou. Letra D. Assaltaram a loja de discos. Quem assaltaram a loja de discos? Olha, né, o verbo está em terceira pessoa. Sim, não, consigo saber quem fez a ação? Prestem atenção aí. Então tá, vocês vão fazer isso aí, tá? Encontrar o sujeito, verificar o tipo de sujeito e dizer a classificação dele. Se é sujeito simples, sujeito oculto, se é sujeito indeterminado, ok? E assim sucessivamente, igual nós vimos acima lá na apresentação da aula. A número 2. A número 2 está pedindo o seguinte, ó, sublinhe. Quando fala assim sublinhe, é passar um traço embaixo, ó, sublinhe nas orações seguintes o núcleo do sujeito, isto é, a palavra ou expressão principal do sujeito. Aí na letra A eu tenho aqui, ó, a violência gera violência. A violência gera violência. Qual que é o verbo? Gera. Quem gera violência? A violência. E aí, qual que é o núcleo do sujeito? O que vocês acham? É a letra A, o A ou violência? Qual que é mais importante? Violência. Então, violência é o que? O núcleo do sujeito. Aqui eu estou circulando, mas está pedindo só para você sublinhar, que é encontrar o núcleo e só passar o quê? Um tracinho embaixo. Vou até fazer a letra B aqui, para você não se complicar aí, porque de repente eu circulei dois ali, né? Olha só, letra B. O proprietário da casa acompanhou até a porta. Qual que é o verbo? Acompanhou. O verbo é acompanhou. Quem acompanhou até a porta? O proprietário da casa. Então, o sujeito ele vem até aqui, ó, o proprietário da casa. Agora, qual que é a palavrinha mais importante? É o proprietário, é o da, é o casa, qual que é? Mais importante aqui, que é o núcleo do sujeito, é o que? Proprietário. É isso? Beleza? Mesma coisa com a letra C, com a letra D e com a letra E. É só encontrar o sujeito e verificar qual palavrinha ou quais palavrinhas são o núcleo ou os núcleos e sublinhá-las. Ou sublinhar. Beleza? A número 3, ó. Marque um X nas orações sem sujeito, que é aquele caso lá que nós vimos ali por último, na explicação, oração sem sujeito, né? Verbo haver, quando eu posso trocar por existir, verbos que estão indicando ações meteorológicas, não é isso? Então vamos lá, vocês vão marcar um X na letra A, B, C, D, E, F, G, H,
aonde for o que? Orações sem sujeito. Vai ter mais de uma, tá? Vai ter mais de uma oração sem sujeito aqui. Então vocês procurem e marquem um X. A número 4. Marque um X, olha, marca X novamente, ó. Marca um X nas orações cujo sujeito é indeterminado. Lembrando que sujeito indeterminado é aquele sujeito que nós não tem como conseguir descobrir quem fez a ação verbal, né? E o verbo vai estar sempre em quê? Sempre em terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Quando for no singular, geralmente ele vem precedido do pronome se. Beleza? Então vocês vão encontrar aqui nas orações abaixo, até H novamente, e verificar quais orações possuem sujeito indeterminado e vão marcar o que? Um X. Bom, para esta quinzena, vocês só vão fazer essas atividades aí propostas, beleza? Agora a gente vai passar para uma outra parte, que é a correção das atividades da aula anterior. Então vamos fazer a correção das atividades da aula anterior, que foi a atividade número 6, que iniciou dia 3/5. O que nós trabalhamos lá? Oração e período. Foi isso? Eu não vou falar aqui novamente porque tem um vídeo que eu fiz e lá tem a explicação. Quem não assistiu, procure assistir, se quiser. E nós trabalhamos também o sujeito, ó. Eu até repeti ali fazendo uma revisão, né, sobre o sujeito, mas nós vimos ele na aula passada. Beleza? Então vamos fazer a correção aqui das atividades. Deixa eu só colocar aqui certinho. Número 1. Estava pedindo o seguinte, ó, sublinhe, que é passar um traço embaixo, quem? Os verbos. Escreva quantas orações há e classifique o período. Letra A. Olha a correção aí. Ela ficou pensativa, estava refletindo. Olha, ficou, estava. Eu tenho dois verbos, duas informações diferentes, então eu tenho o quê? Duas orações. Quando eu tenho duas orações ou mais, eu classifico como período composto. Letra B. Deixem a gente livre, assim aprendemos e crescemos. Olha, os verbos deixem, aprendemos, crescemos. Nós temos três verbos, três informações, então nós temos três orações. De duas orações para frente eu classifico como período composto. Beleza? Letra C. Este passa para aquele, pronto, e não dão vez para os calouros. Olha, quais são os verbos aqui? Eu tenho passa e eu tenho o dão. Olha, eu tenho dois verbos passando duas informações diferentes. Então eu tenho o que? Duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Letra D. Gosto da vovó. Gosto da vovó. Qual que é o verbo? O verbo gostar, ó, gosto. Eu tenho só um verbo, eu tenho só uma informação, então eu tenho apenas uma única oração. Então o período é simples. Período simples é aquele que eu vou ter apenas um verbo ou uma locução verbal transmitindo apenas uma única informação. Período composto vai ser aquele que eu vou ter dois ou mais verbos ou locuções verbais transmitindo o quê? Várias informações, beleza? No caso aqui, gosto da letra D, gosto da vovó, eu tenho apenas um único verbo, que é o verbo gostar, e eu estou tendo apenas uma única informação. Então eu tenho apenas uma oração e eu classifico o período como período simples, ok? Letra E. Quantas garotas há por aí sem encontrar finalidade na vida que levam?
Olha, vamos encontrar os verbos. O a, que é o verbo haver, o encontrar é outro verbo, e o levam. Olha, eu tenho aqui 3 verbos e cada um está passando um tipo de informação. Então eu tenho o que? 3 orações. Olha, eu tenho 3 orações, então eu classifico esse período como período composto. Beleza? Então a número 1 fizemos a correção. Vamos passar para a número 2. A número 2 estava pedindo o seguinte, ó, sublinhe o sujeito das orações abaixo. Letra A. Lembrando mais uma vez, sublinhar, passar um traço embaixo. Então, letra A. Uma bondosa senhora chamou a atenção da neta. Olha, qual que é o verbo aqui? É o chamou. Então, eu faço o questionamento, ó. Quem chamou a atenção da neta? Qual que é a resposta? Uma bondosa senhora. Então, o meu sujeito aqui é uma bondosa senhora. Beleza? Letra B. A velha nona resolveu tomar uma atitude. Olha, o verbo aqui, ó, resolveu. E tomar, né? Então, tem uma locução verbal, ó, resolveu tomar. Quem resolveu tomar uma atitude? Qual que é a resposta? A velha nona. Tá vendo? Eu faço a pergunta a partir do verbo e a resposta é o meu sujeito. Né? Quem resolveu tomar uma atitude? A velha nona. Então, o sujeito da letra B, a velha nona. Beleza? A letra C. Os conselhos dos mais velhos, por vezes, contêm erros. Olha, veja bem. Olha onde está o verbo aqui, ó, contém. Mas é aquela questão que eu falei para vocês. Olha, às vezes antes do verbo vem o quê? Vem um advérbio. Por vezes é um advérbio. Então, eu faço o questionamento não antes do verbo, mas sim antes do advérbio. Ó. Por vezes contém erros. Aí, então, o que por vezes contém erros? A resposta é o quê? Os conselhos dos mais velhos. Então, os conselhos dos mais velhos é o meu sujeito. Letra D. A atenta neta resolve questionar a vovó. Quem resolve questionar a vovó? Qual que é a resposta? A atenta neta. Então, o sujeito aqui, a atenta neta. Beleza? Letra E. A jovem menina acompanha a avó atentamente. Olha, vou fazer a pergunta a partir do verbo. Ó. Quem acompanha a avó atentamente? Qual que é a resposta? A jovem menina. Beleza? Letra F. O conflito de gerações sempre existiu. Olha, o verbo aqui é existiu. Mas eu tenho o que? Eu tenho um advérbio antes, que é o sempre. Então, eu faço a partir do advérbio. Ó. Quem sempre existiu? O conflito de gerações é a resposta. Beleza? Então, sempre que eu tiver também um advérbio antes do verbo, eu faço o questionamento a partir do advérbio. Agora, se eu tiver só o verbo ou locução verbal, eu faço a partir do verbo. Beleza? O questionamento com o que, com quem... Belezinha? E a resposta é o meu sujeito. G. As pessoas democráticas procuram ouvir a todos. Olha, quem procura ouvir a todos? Qual que é a resposta? As pessoas democráticas. H. Durante o diálogo, vovó e neta demonstraram inteligência. Olha, quem durante o diálogo demonstraram inteligência? Vovó e neta. Tá vendo aqui, ó, durante o diálogo é o que? Eu tenho ali uma locução adverbial, né? Eu tenho aqui um advérbio, é isso? Que é uma locução adverbial, durante o diálogo. De tempo, né? Então, olha, o sujeito aqui veio no meio.
Essa questão do sujeito, eu faço a pergunta, ele pode vir no começo, pode vir no meio, pode vir no final. Isso depende muito, beleza? Por isso que é sempre importante saber encontrar quem, saber encontrar o verbo ou o advérbio ou locução adverbial, né, para se fazer o questionamento antes. Mas com treinamento, todos ficam craques, beleza? Número 3. Reescreva os sujeitos das orações abaixo. Aqui vocês só vão, estava pedindo só para vocês o quê? Encontrar o sujeito e reescrevê-lo. Olha só, letra A. Alguns políticos são leais. Ó, o verbo ser aqui são. Quem são leais? Olha, alguns políticos. Então foi escrito lá na frente alguns políticos, que é o sujeito. Letra B. As pessoas estavam oprimidas. Olha o verbo aqui. Estavam oprimidas. Quem estavam oprimidas? As pessoas. Então, ó, as pessoas é o sujeito. C. O amigo parecia honesto. Olha o verbo aqui, né? Quem parecia honesto? O amigo. Então, o amigo é o sujeito. Olha o verbo aqui, permaneceu. Quem permaneceu calado? O povo. Então, o povo é o sujeito. Letra E. A injustiça era grande. Olha o verbo aqui. Era. Quem era grande? A injustiça. A injustiça é o sujeito. F. O governador anda aborrecido. Quem anda aborrecido? O governador. Então, o governador é o sujeito. G. O dinheiro está no banco. Olha o verbo. Quem está no banco? Ou o que está no banco? O dinheiro. Então, o dinheiro é o sujeito. Então, está aí. Fizemos a correção das atividades anteriores, né, da atividade anterior. Vocês procurem enviá-las para mim à medida que vocês forem fazendo todas elas, né? Quem está atrasado, por exemplo, para eu estar anotando, beleza? Tudo é difícil, mas a gente tem que ir batalhando, né? Não é nada fácil na vida, ok? Um abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.